Nesse vídeo a gente vai falar sobre renderização dentro do ZBrush. E aqui nesse modelo a gente já utilizou algumas opções de render. Nos últimos vídeos a gente configurou aqui a iluminação e também os materiais desse modelo. E aí aqui para a gente conseguir fazer o render, nós vamos utilizar essa aba aqui de renderização. Eu vou colocar aqui na esquerda. E aqui nós temos várias opções para você conseguir fazer alguns efeitos aí na sua imagem. Então começando aqui na parte de cima, a gente tem as opções de você abrir e salvar as configurações do seu render. Também temos aqui uma opção de freeze. Então isso aqui é bem legal que se você tiver algum projeto com algum modelo e você queira manter as mesmas configurações de render desse projeto, você mantém esse cara selecionado e aí você pode abrir o outro projeto, que as configurações aqui dentro elas irão se manter e você consegue utilizar aí em outros modelos também. Aqui na parte de baixo você tem os render sets, então você consegue dar 2 cliques em qualquer uma dessas imagens e utilizar como base de renderização. Só que uma coisa importante é que caso você utilize algum desses presets, automaticamente você vai perder toda essa configuração de render. Então se você já tem uma configuração, salva ela aqui utilizando a opção de save e depois você utiliza aqui alguma opção de render sets para você conseguir ter uma base aí para fazer um render diferente, alguma coisa mais estilizada, por exemplo. Aqui abaixo a gente tem Load from Project, então serve para você conseguir abrir as configurações de render de algum outro projeto sem ter que abrir o projeto. Então ele vai importar para você essas opções. E também pode ser um bom ponto de partida porque você não vai ter que configurar todas as opções novamente. E aí aqui na parte de baixo a gente tem algumas opções de visualização. No caso no ZBrush, sempre que você trabalha com render, é importante ter em mente que ele tem dois modos de renderização. E esses modos eles têm a ver com o 2D e o 3D. Isso porque o ZBrush ele é um programa 2.5D, 2D e meio, e você consegue também fazer algumas imagens aqui no modo de 2D. E aí o cálculo para você conseguir renderizar esse 2D e meio, ele é um pouco diferente do cálculo que se faz para renderizar um 3D. Então é por isso que você tem esses dois modos de renderização. No caso aqui seria para o 2.5D, ou até mesmo aqui para a tela que você está utilizando. E aqui abaixo esse BPR, que seria referente ao 3D. Então, nem todas as opções que você tem aqui dentro vai funcionar com o 3D e nem todas vão funcionar com o 2D e meio. Então é interessante você testar. E caso você não veja nenhum efeito, você tenta renderizar aqui em uma das duas formas para você ver se vai fazer a modificação aí no seu render. Então, por exemplo, você percebe que aqui no meu modelo eu tenho essa imagem que tem a transparência, que tem reflexo e tudo mais. E aí, esse tipo de efeito ele seria já baseado no render de 3D. Então, se eu mexer aqui no meu modelo, ele vai desativar o render. E aí eu posso utilizar então a opção de 2D, que seria no caso esse Best. E aí aqui você percebe que ele já não tem exatamente a mesma qualidade de transparência ou reflexo, Então você precisa ativar outras coisas para que ele mantenha essa mesma qualidade, mas isso pode variar bastante aí do projeto que você esteja fazendo, porque normalmente o que a gente utiliza mais seria esse BPR, que é onde você consegue retirar as imagens e mandar para o Photoshop para fazer aí uma composição. Então aqui na parte de cima a gente tem a opção de Best, que seria o nosso render do 2D e meio. Você tem o Preview, então no caso aqui seria o Preview que você já consegue visualizar durante a modelagem. E você tem Fast, que no caso ele vai manter os materiais de uma forma bem mais simples. Você vai ter apenas a opção de cores dentro do modelo. E você tem também a opção de Flat, que seria todos os materiais ali desativados. Você consegue visualizar apenas a cor aqui do seu modelo. Aqui abaixo você tem uma opção de Fade. No caso aqui você consegue fazer um Fade do Polypaint para o seu modelo. Só que essa opção você só consegue visualizar aqui dentro de Preview. Então, por exemplo, aqui você vê que eu tenho uma cor aqui no meu modelo. E quando eu utilizo a opção de Fade, essa cor começa a desaparecer. Então isso aqui serve, às vezes, quando você tem aí uma textura em cima do seu modelo e você quer fazer alguma modelagem baseado nessa textura. Então, por exemplo, aqui, imagina aqui esse quadradinho. No caso, se eu utilizar algum brush aqui, eu ainda vou conseguir visualizar, devido ao tipo do modelo que eu tenho. Só que aí, às vezes, acontece de você não conseguir fazer essa visualização. E aí, caso você queira esculpir, aqui embaixo, você pode utilizar aqui a opção de Fade. Ele vai deixar as cores um pouquinho menos visíveis. E aí você consegue aqui, por exemplo, fazer uma modelagem baseada aqui na textura. É uma opção bastante interessante também, ao invés de você ficar desativando e ativando aqui o Polypainting, você pode controlar o Fade do seu Polypaint baseado aqui nesse tipo de renderização. E aqui do lado você pode também escolher a cor desse Fade. Então caso você tenha alguma textura com uma cor bem específica, você pode ainda assim controlar o tipo de Fade para você conseguir visualizar aí melhor a transparência e fazer a sua modificação. E aí aqui abaixo a gente tem as opções de Boolean, então nesse caso aqui a gente já tem um vídeo falando especificamente sobre esse tipo de renderização. Você pode dar uma olhadinha lá na playlist do canal, procurando por Live Boolean, e você vai encontrar aqui essas opções. Aqui abaixo também tem a opção de External Renderer, então nesse caso aqui, se você utilizar a opção aqui de Keyshot, você vai fazer uma ponte diretamente com o Keyshot, caso você tenha o software aí instalado.
E aí nesse caso você não precisa se preocupar, né, literalmente com a renderização aqui dentro do ZBrush, porque você vai acabar mandando, né, todo esse modelo aqui com o Polypaint diretamente para outro programa e fazer aí a renderização. E aqui abaixo a gente tem também as opções, né, de Render Properties. Então aqui dentro seriam as propriedades do render. Então você pode ativar sombra, né, o occlusion, transparência, né? Então tudo que você às vezes renderizar ou ele mandar uma mensagem para você dizendo que você tem que ativar essa opção, é interessante você dar uma olhada nessa aba aqui para ver se ele não está desativado. Aqui no caso a gente já está utilizando, né, algumas opções, no caso Shadow, Occlusion, né, transparência. Aqui acima tem uma outra opção que a gente já utilizou no outro vídeo, né, que seria esse Draw Micro Mesh. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre essa opção, dá uma olhadinha no canal, que tem lá um vídeo falando só sobre Micro Mesh. Você vai conseguir aí ter umas opções bem interessantes. E aí, tudo que você ativar aqui dentro dessa aba, você tem aqui embaixo também algumas opções para configurar. Então, por exemplo, aqui a gente ativou o Shadow, e aí para você conseguir configurar as opções de sombra, você pode vir aqui embaixo em BPR Shadow. A gente também tem transparência, a mesma coisa aqui. Occlusion, né, Subsurface. Então, para cada uma dessas opções, você vai conseguir fazer algumas configurações aí. É interessante também notar que às vezes, né, as configurações são bem parecidas. Então, por exemplo, aqui, né, a opção de sombra é bem parecida, né, com o Ambient Occlusion. Na verdade, são as mesmas, né, os mesmos parâmetros. A diferença são as configurações de cada um deles. No geral, também algumas opções sempre se repetem. No caso aqui, ó, força, né, você tem em todas elas. Você tem também aqui, né, os raios, que seria a qualidade, né, desse cálculo. Então, quanto mais raios, mais cálculo vai ter. E, obviamente, mais pesado vai ficar. E assim sucessivamente para todas as outras opções. Você vê que são sempre muito similares. E é interessante, né, você vir testando cada uma delas e ver o que faz para você conseguir, né, ter uma qualidade interessante aí na sua modelagem. Aqui abaixo você também tem outras configurações. Então, você continua aqui, por exemplo, configurando o anti-aliasing do render. Você também tem esse depth. No caso, o depth seria um blur, né, que ele vai aplicar em cima da imagem. Então, para você conseguir visualizar esse cara aqui, você tem que ativar ele aqui dentro dessa aba de render. Só que como a gente comentou lá no início, nem tudo, né, que você ativar aqui você vai conseguir visualizar no render normal. Às vezes você precisa colocar o render de 2D e meio, né? E essa seria uma dessas opções, né? No caso aqui eu posso ativar, por exemplo, a opção de Best. Então você vê que ele fez a renderização e aqui nas bordas, ó, tá bem rígido, né? Bem sharp. Então vou ativar aqui, por exemplo, esse Depth. Ele faz o cálculo para mim, colocou um leve blur ali. Eu posso aumentar ainda mais o softness. E assim a gente vai configurando, né, até conseguir fazer algum tipo de configuração aí que seja bem interessante. No caso ele está colocando mais ou menos blur, né? É muito sutil, não é muito visível, não sei nem se você está conseguindo visualizar. Mas no geral, tudo que você for configurando, ele já vai atualizando aqui, ó. Você vê que agora a imagem, né, tá bem borrada assim, ela tem um blur aqui nas bordas, né, aqui no centro. E aí você pode até abrir uma imagem aqui para colocar como alpha. Então tudo que for preto, né, não vai ter o blur, tudo que for branco vai ter o blur. É interessante você vir configurando. Aqui embaixo tem a mesma ideia, né, do fog. Então para você conseguir ativar esse cara, você tem que vir aqui em cima em Render Properties. Ativa aqui a opção de fog. Então você já vai ver acontecendo aqui. Eu posso modificar agora a questão aqui do depth. Então você vê que ele altera ali o local, né? Você pode ver também isso direto no preview. Então não necessariamente você precisa estar dentro de um render. Por exemplo aqui, eu venho modificando. E aí na minha renderização aqui em Best, ele já faz o cálculo para mim. E aí essa opção também, né? Uma opção aqui de você fazer a renderização somente dentro de Best. Então caso você faça um render normal, né? Um render padrão do BPR, você não vai ter essa visualização de fog. Ele vai fazer apenas, né, um render para você sem considerar essa opção aqui. Aí aqui na parte de baixo você tem a opção, né, de configuração dos renders aqui acima. Então, por exemplo, aqui eu tenho Fast, Preview, e seriam as mesmas configurações que você tem aqui em cima, né, Fast e Preview. Então, por exemplo, aqui dentro de Fast, se eu abrir essa aba, eu posso configurar aqui a intensidade, né, da cor ambiente e também a intensidade do diffuse. Então é porque é um material bem simples, né, você não tem muito o que configurar, seria apenas as cores ali e a intensidade dessa cor. Aqui abaixo a gente tem a configuração de Preview. Então vou ativar aqui Preview. E eu tenho que desativar antes aqui a questão do fog. Então agora, ó, dentro de Preview, aqui embaixo, eu posso configurar, por exemplo, aqui a intensidade de sombra. E também, né, a forma como ela vai atuar no modelo. Então aqui eu tenho, né, a opacidade, né, a quantidade de blur que eu vou colocar nessa sombra. É interessante você configurar. Aí você pode fazer também um preview, né? Isso aqui é durante a sua modelagem, né, o que você vai estar vendo. Você pode fazer uma configuração bem interessante aí. Esse Preview Wax seria a mesma coisa que a gente tem aqui no material. Então aqui embaixo a gente tem esse Wax Modifier. Você vê que são as mesmas configurações, né, que você tem aqui e você tem aqui. A diferença basicamente é que aqui dentro do material você vai configurar algo especificamente para um material
E aqui dentro, né, dessa opção de render, você configura algo global, que seria para todos os materiais. Então, né, é interessante você ter esse cuidado aí, caso você queira algo mais abrangente, né, que vai pegar todos os modelos, aí você pode configurar ele aqui dentro da opção de render. Aqui embaixo você tem Environment, essa é uma outra opção que seria visível somente aqui dentro, né, da opção de Best. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar, no caso, essa parte aqui do óculos, vou fazer um render aqui em Best, e aí você não tem nenhum tipo de reflexo aqui, a não ser o specular, né, da lente. Se eu ativar esse cara aqui, por exemplo, eu vou colocar em textura, então ele vai fazer o cálculo novamente. Nesse caso aqui você ainda não consegue visualizar. Isso aqui é porque dentro do material a gente tem que ativar essa opção de reflexo. Então aqui dentro nós temos o material e ele tem aqui Environment Reflection. Só que aí tem um porém, que esse material ele tem aqui, né, o specular um pouco baixo e tal, e o que está substituindo esse cara na verdade não seria esse material. No caso a gente colocou 3 opções de shader aqui, e quem está controlando o specular 100% seria esse S3. Então é aqui que a gente tem que configurar esse reflexo. Então venho aqui embaixo, posso colocar esse Environment Reflection no máximo, vou fazer, ele vai calcular novamente e vai aparecer já o reflexo para mim. Então aqui no caso ele substituiu, né, o reflexo aqui do background que a gente tinha colocado antes, por essa imagem que está aqui embaixo. E ainda assim eu posso configurar, né, algum tipo de visualização diferente, né, dessa imagem. Posso aumentar também aqui o Field of View, ele vai fazer uma distorção diferente. Posso considerar também aqui a questão de uma cor, né? Então eu teria que modificar aqui a cor. E ele está refletindo em azul, posso modificar a cor, ele vai refletir também na cor que eu colocar. E você pode pôr também cena, só que aí no caso, né, quando você coloca a cena, o que ele faz é pegar uma imagem aqui da sua tela inteira e aplicar em cima do modelo, né, de uma forma esférica, assim, para imitar como se fosse um ambiente. Então, não é uma opção muito interessante, ou você deixa em textura, né, para deixar com mais qualidade, ou em cor. Acho que a cena não é tão bacana, porque ele está fazendo um reflexo inteiro, né? Então, por exemplo, se o meu personagem estiver inteiro aqui, e eu mandar renderizar novamente, então você vê que ele pegou todo o personagem e jogou lá dentro. Então, isso aqui não é muito legal, porque ele está fazendo baseado aí na imagem que você tem na tela. É uma opção também que você só vai visualizar dentro aqui do Render Best. Se você renderizar normalmente, você não vai ter esse efeito de reflexo. Então, posso voltar aqui no nosso specular, vou desativar a reflexão e desligar esse environment. Aqui embaixo você tem algumas opções de ajuste. Então aqui, né, funciona em qualquer tipo de render. Se você tiver com o render finalizado, você pode ativar aqui os ajustes e fazer uma modificação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu ativo ajustes. Posso colocar agora aqui um contraste. Posso mexer aqui nos canais de cores, em gama, e depois exportar a minha imagem. E aí, só que aí, além desses ajustes, né, de modificação de cor, você também tem um outro tipo de ajuste que é muito bacana, né? Então, por exemplo, aqui eu vou deixar esse cara um pouco mais centralizado. Vou fazer o render dele novamente. E aí com esse render feito eu posso vir aqui em cima, né, em BPR Filters, que seria alguns filtros, né, que você pode colocar aqui em cima para você conseguir fazer aí uma pós-produção no seu render. Então isso aqui é bem interessante. E aí você pode abrir, né, alguns presets, você pode também dar um freeze da mesma forma aqui que a renderização e importar, né, um outro modelo aqui dentro, ou um outro projeto. Isso aqui funciona baseado aqui nessas opções, né, nesses pontinhos aqui, onde você tem do F1 a F12. Então aqui quando você ativa um deles, no caso eu vou ativar o primeiro, né, clicando nessa bolinha, aí você tem aqui um efeito já aplicado, né, que seria, por exemplo, aqui de noise. Você pode aumentar essa intensidade, você pode controlar se você quer aqui somente, né, no modelo, que você teria que puxar aqui para 1, ou você pode controlar também se você quer somente lá no fundo. Então essas barrinhas todas aqui, ó, independente, né, de onde você colocar, você vai ter um tipo de efeito diferente. Bem interessante, no caso aqui, ó, só na sombra, ou no caso só no ambiente occlusion. Só que assim, para que você consiga visualizar isso aqui, né, no caso SSS, se eu aumentar aqui, ele não vai ter nenhum efeito. Por quê? Porque aqui no meu render eu não ativei essa opção, você vê que ela está desativada, então ele não fez esse cálculo, então ele não vai conseguir mostrar para mim esse efeito. Então caso você não esteja vendo, dá uma olhadinha aqui, né, se você ativou, e se você ativou, você precisa renderizar novamente para conseguir visualizar esse efeito. E assim, tudo que você modificar aqui dentro, né, você vai ter uma visualização ali na tela. Então aqui, ó, cavidade, ele vai aparecer somente onde tem cavidade. Você tem Edge Detect, então seria somente nas linhas. Isso aqui o que ele está fazendo basicamente é considerando, né, a sua imagem, aqui o seu 3D renderizado como literalmente uma imagem e aplicando aí os efeitos, né, como se fosse ali um Photoshop. E para você modificar, né, no caso os efeitos aqui, eu posso colocar um outro tipo aqui, por exemplo, Square. Então você coloca um monte de pontinhos ali, você pode também controlar aqui a intensidade, né, o tamanho desse cara. Dentro aqui dos modifiers, você tem algumas opções, né, de configuração. E é interessante que você pode também configurar aqui embaixo aonde você quer que ele esteja. Então no caso aqui eu quero que ele esteja lá no fundo. Então vou pegar o Mask, colocar ele aqui negativo.
ele vai aparecer para mim atrás desse modelo. E aí junto disso eu também posso vir aqui e modificar o efeito, né? No caso aqui eu posso colocar esse Outline Edge, é bem interessante também, você consegue criar uma linha, né? Ali no seu modelo. No caso aqui eu vou deixar ele negativo, posso ir modifiers aqui, alterar por exemplo aqui a grossura, né, dessa linha. Aí no caso ela não está aparecendo porque ela está apenas atrás do modelo, né? Então vou deixar aqui em 0. Você vê que agora a linha já fica mais evidente. Aí você pode também modificar algumas cores, no caso aqui é o Black Color, a gente pode fazer essa configuração aqui de cor. E aí tudo que for uma cor mais escura, né, ele vai fazer ali a modificação. Então é interessante também você testar e ver o que mais seria interessante para o seu projeto. Sempre lembre de utilizar vários layers aqui, né, verificar também os efeitos que já existem e continuar testando e colocando mais efeitos. Se você não tiver ideia, né, sobre o que colocar, né, quais tipos de efeitos seriam interessantes, você pode colocar aqui, por exemplo, umas opções que já existem dentro do ZBrush. No caso aqui eu aperto em Filters, ele vai abrir para mim aqui alguns filtros, né, já selecionados. Então aqui eu posso escolher algum desses, utilizar aqui o 2 cliques e você já vai ver esse filtro, né, sendo aplicado aqui no modelo, fazendo aqui a renderização. E aí você pode também vir aqui embaixo, dentro de filtros, e configurar cada um deles. Então o que eu faria aqui seria desativar e ativar alguns deles, para verificar aonde eles estão, e aí fazer a configuração. Então por exemplo aqui, a gente tem esse cara aqui, que está aparecendo na frente do modelo. Eu poderia então ativar esse cara e mandar ele aqui para trás do modelo. Então assim eu teria um efeito mais lá na parte de trás, né, do que aqui na parte da frente. Aí eu valorizo aqui a parte de trás e mantenho um efeito interessante ali nas bordas. Posso verificar também as outras opções, né, ver o que elas têm e também fazer algumas modificações. E aí aqui eu tenho o modelo, né, com algumas configurações de render. Então adicionei aqui alguns layers a mais, no caso um displace, né, para ele fazer uma leve distorção aqui nas bordas. E também aqui um filtro de linhas, então ele está detectando as bordas do modelo, né, adicionando uma linha. Coloquei também uma cor nessa linha e fiz aqui as configurações. Então é interessante você testar, né, as configurações para ver qual a melhor configuração que se encaixa no seu modelo. Depois de finalizado, você pode exportar essa imagem, no caso vindo aqui em Document e utilizar a opção de Export. E caso você queira também exportar uma imagem, né, aqui para você fazer uma composição no Photoshop, você pode também utilizar a opção aqui dentro de BPR Render Pass. Então aqui dentro você tem as imagens, quando você clica na imagem, ele abre a opção para você salvar essas imagens, e aí você consegue exportar essas imagens, né, para o Photoshop para fazer aí a sua composição. E também sempre lembrando, né, é interessante depois que você terminar o seu render, para você conseguir salvar, é interessante você utilizar a opção de File Save, para você conseguir salvar o seu projeto, né, e não somente a sua subtool. E assim você consegue manter essas configurações para uma próxima vez que você abrir esse projeto. Então sobre render seria basicamente isso. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, né, alguma dúvida, a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.